Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco de como e por que a gente tem que pôr parágrafo em texto. Tudo bem? O parágrafo é aquele espacinho que a gente dá no começo de algumas palavras. Então, peraí, já vou chegar nele direitinho, tá bom? Eu coloquei um texto aqui que não tem parágrafo nenhum. A gente vai ler e eu vou dizer por que ele está errado, por que é um texto ruim, tudo bem? O texto chama Árvore de Beto. Beto tinha muita vontade de ter uma árvore de Natal. Era o sonho dele. Uma árvore grande, como a da casa do Caloca. Mas o pai de Beto não podia comprar. Todo ano ele prometia, mas todo ano acontecia alguma coisa e ele nunca podia dar a árvore para o Beto. Um dia, o Beto teve uma ideia. Na rua onde o Beto mora tem um terreno vazio, um terreno baldio. Beto resolveu plantar uma árvore lá e esperar até que ela crescesse. Limpou um pedaço do terreno e arranjou um pouco de adubo com o seu Alexandre, o jardineiro. Comprou uma muda pequenininha de pinheiro e plantou no terreno. Todos os dias Beto regava a mudinha dele. Revolvia a terra em volta, tirava os galinhos secos. Vigiava para não subir formiga. Cuidava da plantinha como se fosse uma gentinha. E a plantinha foi crescendo forte e bonita. Eu não sei quanto tempo o Beto cuidou daquela planta. Foi muito tempo. Até que a árvore do Beto ficou grande, cheia de galhos, uma beleza. Prontinha para virar árvore de Natal. Então a gente tem um texto aqui que é uma história, tá? Um texto narrativo, e ele é contínuo, ele não tem parágrafo nenhum, apesar de ter toda a pontuação. Todo mundo sabe o que é pontuação, né? Aqui, ó, ponto final, vírgula, tudo bem? Então, na pontuação ele tá ok, mas ele não tem o que a gente chama de paragrafação. Vamos passar para o próximo. Este é o texto, o mesmo texto que a gente leu, mas ele tem os parágrafos. Deixa eu colocar eu aqui do outro lado, para a gente conseguir enxergar. Bom, o parágrafo é esse espacinho aqui. O parágrafo, presta muita atenção nisso. Todas as frases que começam com parágrafo tem que começar na mesma linha. Vocês estão vendo? Ó, eu estou passando o mouse aqui para vocês verem direitinho. Tudo bem? O parágrafo, como é que ele é formado? Ele é formado por assunto. Então, cada parte do texto, cada assunto do texto tem que ficar num parágrafo diferente. Por que ele existe? Para facilitar a nossa compreensão, para deixar o texto organizado. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, ele está falando uma introdução do texto. Introdução é quando a gente quer explicar, contextualizar a pessoa, deixar a pessoa que está lendo a par do que vai acontecer, de qual que vai ser o assunto do texto. Então, o assunto do texto está falando aqui nesse primeiro parágrafo que é a árvore de Natal, que o Beto quer muito, mas o pai não pode comprar. Aqui já mudou o assunto, ó. Todo ano ele prometia. Acho que começou outra coisa. Tudo bem? Ele não está mais explicando sobre o que vai falar, que geralmente é o que tem na introdução do texto. Ele está já dizendo aquilo que vai acontecer na história. Beleza? Todo ano ele prometia, e aqui é outro parágrafo, ó, segundo parágrafo. Um dia o Beto teve uma ideia, terceiro parágrafo. Aí ele vai explicar a ideia, quarto parágrafo. Lá na nossa rua tem um terreno vazio. Aí o Beto plantou a árvore, muda de parágrafo, porque é outra coisa que o Beto está fazendo, é outro assunto. Depois outro parágrafo, comprou uma muda pequenininha de pinheiro. E aí esse parágrafo todos os dias é outra coisa que está acontecendo, tudo bem? A gente entende que é uma continuação, só que cada parágrafo ele está focando numa das coisas que o Beto está fazendo, está enfatizando uma coisa diferente. Tudo bem? E aqui o final, eu não sei quanto tempo o Beto cuidou daquela planta, que é o que a gente chama de desfecho, que é o fim da história. Tudo bem? Um parênteses aqui, uma coisa importante. Quando vocês terminam uma história, não precisa escrever fim. Tem muita gente que escreve aqui, fim. A gente sabe que acabou, tudo bem? É só terminar. Vamos continuar falando de parágrafos, tá? Quantos parágrafos tem esse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Beleza? Vamos continuar. Separei mais dois textos aqui, dois textos diferentes.
para falar um pouquinho de como é que o parágrafo fica quando o texto tem um diálogo. Professora, o que é diálogo? Diálogo é quando entram os personagens na narração e eles falam alguma coisa na história. Tudo bem? Então é a fala do personagem ou uma conversa que um personagem tem com o outro. Vamos começar nesse daqui, que é o Cássio e o pássaro. O pássaro pousou no pé de pêssego. Cássio assobiou e o pássaro voou. Cássio disse: se o pássaro ficasse, eu poderia pegá-lo. A mãe de Cássio ouviu e falou: não diga isso, menino. Você viveria numa gaiola? Cássio ficou calado. A mãe falou de novo: deixe o pássaro na natureza. Ela é a casa dele. Gente, o que tem aqui nesse texto sobre parágrafos? Também é uma narração. Cada parágrafo está mostrando uma coisa que acontece com o Cássio, ou uma coisa que o Cássio faz, e uma coisa muito importante sobre quando o personagem fala na história. Cássio disse, : outra linha, parágrafo, olha o espaço aqui, e travessão. Sempre que algum personagem falar, tem que ter um parágrafo e a travessão. Sempre. Se tiver um monte de fala de personagem, sempre dá o espaço e coloca um travessão embaixo do outro, tá bom? Olha esse texto aqui, que diferente. Professor, esse texto não tem parágrafo? Não, esse texto só tem parágrafo, tá? Então, olha, Oscar foi pescar, jogou o anzol com a isca e puxou. Outro parágrafo. Oscar levou um susto daqueles. Outro parágrafo. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e estragada. Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse: esta ninguém pesca mais. Também, tudo o parágrafo. Professora, pode ter uma frase no parágrafo? Pode. Professora, a gente pode fazer um parágrafo bem grandão? Pode. Contanto que cada parágrafo tenha um assunto diferente. Tudo bem? Mudou de assunto, abandona, põe o ponto, vai na outra linha, dá o espaço e começa. O personagem vai falar também. Outra linha, dá o espaço do parágrafo e começa. E esse texto aqui, que é o último, ele tem bastante, olha só, ele tem um diálogo aqui. E todo travessão tem um parágrafo. Vamos ler, tá bom? O dono da fazenda estava na rede da varanda da casa quando veio um carro buzinando. Calmamente, ele foi abrir o portão e desceram os engenheiros. Viemos informar que a nova ferrovia vai passar dentro de sua fazenda. Gente, se tem um travessão, é porque é alguém falando. Aí o moço responde: o que, moço? E o outro diz: por que eu sei que é uma fala de cada um? Por causa do travessão, que é esse traço grande aqui. Ferrovia, o trem de ferro. Ah, é? Trem de ferro? Isso mesmo. O senhor está dizendo que um trem vai passar todo dia aqui na minha fazenda? Exatamente. E ele diz: é que aqui está apagadinho, mas tem um travessão aqui também. Olha aqui, moço, se o trem quiser vir, pode vir. Mas se está achando que todo dia eu vou abrir a porteira para ele passar, está muito enganado. O nome desse texto é A Ferrovia. Bom, a partir de hoje, todos os textos que vocês produzirem, vocês têm que colocar parágrafo. Mesmo que esteja errado, eu vou ajudar a arrumar o texto de vocês. O parágrafo tem que ser sempre o mesmo espacinho. Na verdade, quando vocês fizerem no caderno, dá uns 2 dedinhos de vocês antes de começar a escrever. E os parágrafos têm que começar sempre na mesma linha. Tudo bem? Então é isso. Então eu vou pedir uma atividade agora para a gente ver se a gente entendeu. E aí eu volto para corrigir com vocês. Tudo bem?